coração humano, gente, ele não está do lado esquerdo, tá? Ele é como se fosse o nosso punho. Normalmente a gente tem o tamanho do nosso punho, o tamanho do nosso coração. Veja bem, ó, quanto ódio de aluno que eu guardo no coraçãozinho tão pequeno, não é mesmo? Ele fica inserido no meio, e essa ponta aqui, tá? Que é o ápice do coração, que na verdade é o nosso ventrículo esquerdo, ele fica jogado um pouco para a esquerda e para frente, tá? Então a gente tem a impressão de que o coração faz o movimento, bate do lado esquerdo, mas ele está inserido no meio. Outra coisa importante com relação ao coração, está todo mundo aqui dentro da caixa torácica, essa estrutura óssea, está o coração e estão os pulmões. O coração fazendo um movimento de contração e relaxamento, o pulmão expandido e retornando à posição natural. Isso precisa escorregar, tá? Eles precisam trabalhar juntos, isso não pode travar. Então o que nós temos? Tanto em volta dos pulmões, quanto em volta do coração. A gente tem um tipo de tecido que vai gerar exatamente isso, uma superfície escorregadia. Então no pulmão nós temos as pleuras e no coração nós temos também essa pele em volta dele, que a gente chama de pericárdio. Então a estrutura mais externa que promove esse escorregar se chama pericárdio. Depois do pericárdio, dentro de cada cavidade dessa, eu também tenho um tipo de tecido que está protegendo, né? Que está dando exatamente esse formato aqui. Essa parte de dentro, o tecido que fica por dentro de cada cavidade, se chama endocárdio. Então, endo é dentro, né? Endocárdio dentro do coração. E entre o endocárdio e o pericárdio, eu tenho propriamente dito o músculo cardíaco, exatamente o nosso miocárdio. Quando a gente mostrar no órgão, vocês vão ver como o músculo do lado esquerdo é muito mais desenvolvido do que o do lado direito. Como assim, professora? O lado de cá do nosso coração tem uma parede muscular muito mais grossa. Por que isso? Porque esse lado aqui, ó, vai mandar sangue para o corpo todo. Enquanto esse lado direito aqui manda sangue só para o pulmão. O pulmão está aqui do lado. Não tem tanta força muscular assim, não há necessidade disso. Então o coração do lado esquerdo é de uma maneira e do lado direito é de outra maneira. É um órgão só dividido nesses compartimentos que tem funções bastante diferentes, tá bom? Com relação aos movimentos cardíacos, nós temos dois, né? Exatamente o momento da contração, quando o sangue sai, seja para o corpo todo, seja para os pulmões, e quando o sangue entra. A saída de sangue, a contração se chama sístole, tá? E o recebimento do sangue, a entrada do sangue, se chama diástole. Exatamente o balanço de sístole com diástole forma a nossa pressão arterial. A pressão arterial é a pressão de saída do sangue com a pressão de recebimento do sangue. Por isso que elas não podem estar próximas, né? Em média a gente tem aí o 12 por 8, né? O 180 por, o 120 por 80, que é o considerado o normal. Significa o quê? 120 de força para sair por 80 de chegada, tá bom? E esses movimentos, a frequência deles vai formar o nosso ritmo cardíaco. Então, por exemplo, se eu estou em repouso, eu não estou fazendo nenhuma atividade aeróbica nem nada disso, estou quietinha, estou na minha, sem nenhum esforço físico, o meu batimento cardíaco não deve passar de 100 BPM, batimento por minuto. Se isso acontece, eu estou tendo taquicardia. Isso não é legal, né? Agora, por outro lado, também tem um limite para baixo. Mesmo parada, mesmo sem atividade nenhuma, meu batimento não pode estar menos que 60, senão eu estou tendo um fenômeno chamado bradicardia ou braquicardia. Ou seja, eu preciso ficar numa faixa em repouso, normal, sem exercícios, entre mais de 60 e menos de 100. Tá bom? Então a gente já conversou sobre as funções do sistema circulatório, sobre os órgãos do sistema circulatório, sobre as camadas do coração, sobre os movimentos do coração. Encerro por aqui sistema circulatório e mais informações podem ver nos vídeos do canal que eu vou estar dissecando, abrindo um coração de verdade. Tá bom?